da parte de Deus. Eu quero convidar os irmãos a uma leitura de dois textos da Sagrada Escritura. O primeiro deles, no livro poético de Cantares de Salomão, capítulo de número 8, verso de número 14. E o segundo no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 11, um texto por demais conhecido da igreja do Senhor. Glória a Deus. São dois textos. Cantares capítulo 8, verso 14, é o último versículo do livro. E depois Apocalipse capítulo 3, verso 11. Glória a Deus. Os irmãos que puderem, abram o exemplar da Bíblia que está na mão e acompanhem a leitura comigo. Assim diz, meus irmãos: vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre os montes dos aromas. Capítulo de número 3, verso 11 de Apocalipse diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você puder, diga amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero trazer um sermão intitulado 3 razões porque a volta de Jesus é iminente. 3 razões porque a volta de Jesus é iminente. O termo iminente significa que está por acontecer, significa aquilo que está prestes a vir à tona. E eu acredito que, grosso modo, não é novidade para ninguém que Jesus está às portas, porque um leitor da Bíblia, ele é capaz de comparar as palavras de Jesus com os eventos que a sociedade tem trazido. Um leitor da Bíblia é capaz de avaliar os acontecimentos a partir da Escritura e a partir disso alimentar a fé na volta do Mestre. Entretanto, a Bíblia nos traz razões muito claras porque a volta de Jesus é iminente. E eu destaco apenas 3, porque seriam mais. E a primeira delas é porque o mundo no qual a igreja está inserida, está cada vez mais distante de Deus. A sociedade sem Deus tem feito valer aquilo que a Sagrada Escritura diz, nas palavras do próprio Jesus: quem estiver sujo, suje-se mais. Está cada vez mais distante daquilo que a palavra de Deus ensina. A sociedade tem cultivado um estilo de vida, como já foi pregado pelo diácono Góes, que tem posto Deus de lado, que tem feito de Deus, quando não um coadjuvante, tem feito dele nada perante as práticas que os homens têm seguido. A igreja, ela está aqui neste mundo, ela tem a sua dimensão espiritual, porque uma vez que fomos resgatados por Cristo, comprados pelo seu sangue, nós passamos a fazer parte de um corpo espiritual, o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Entretanto, esta igreja espiritual também tem a sua dimensão física, social, que está inserida, como já disse, numa sociedade que rejeita os princípios de Deus. Logo, se a sociedade rejeita os princípios de Deus, por tabela rejeita quem defende os princípios de Deus. E por esta razão nós temos mais do que muito tempo vivenciado uma rejeição pela nossa fé, um tipo de rejeição
muito mais sutil do que fora nos tempos da igreja primitiva, obviamente. Antigamente matava-se os cristãos pelo único fato de serem cristãos. Aqui no Ocidente ainda não faz isso, ainda não é feito tal coisa. Entretanto, uma rejeição, um deixar de lado, uma negligência por aquele que é crente, que tem sido aplicada de maneira tão sutil na sociedade, que tem feito muitos terem dificuldade de assumir a sua identidade de cristão nos lugares que percorrem, nos lugares de suas vidas cotidianas. Vivemos num mundo de sistema, de ideologias, imersos no pecado, imersos num tipo de vida em que Deus não é levado a sério, em que qualquer coisa que valorize a vontade do homem prevalece sobre princípios claramente defendidos na palavra de Deus. Então a volta de Jesus é iminente, porque sendo este mundo mau, a igreja está nele, e o nosso Jesus, que é aquele com quem a igreja, enquanto noiva, irá casar, ele deseja voltar para buscar a sua igreja, para retirar a sua igreja deste mundo, para extrair a sua noiva deste ambiente tão perigoso que é o mundo, que faz com que muitos, enquanto noiva, tenham sujado as suas vestes, tenham perdido os seus valores e princípios. Então a volta de Jesus é iminente e devemos assim crer, porque Deus haverá de nos livrar desta sociedade que nos rejeita, que nos põe de lado e que tenta anular as verdades eternas que nós pregamos. Mas há uma notícia que o mundo parece ignorar também, é que não há nada que pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Jesus disse tais palavras: nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso, se você estiver sendo rejeitado, perseguido, se você estiver sendo posto de lado porque é crente na escola, na faculdade, no trabalho, se as pessoas estão te pressionando a fazer aquilo que um crente fiel a Deus jamais faria, resista. Por quê? Porque se você e eu ficarmos firmes no Senhor, ainda que a pressão do mundo, de um sistema pecaminoso seja grande, jamais seremos vencidos, porque a palavra nos garante tal coisa. Aleluia. Por isso vale a pena ser fiel, e também por isso vale a pena crer que o Senhor não está indiferente à nossa necessidade. Ele virá buscar a igreja, porque Ele sabe que o mundo está cada vez pior e o sistema está cada vez mais distante de seus princípios. Aleluia. Quantos estão crendo nesta palavra, digam amém. Vale a pena esperar Jesus ainda, meu irmão. Vale a pena entender que a fidelidade é o melhor caminho. Glória a Deus. Segunda razão, porque a volta de Jesus é iminente, é porque o inimigo está ao nosso derredor. Capítulo de número 5, versículo de número 8 da primeira carta universal do apóstolo Pedro. O inimigo, ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Entretanto, ao nosso derredor está Satanás e os seus demônios por ele enviados para tentar destruir a nossa santidade. Vivemos em uma questão de pressão. A toda hora as tentações, elas vêm. A toda hora estão querendo sujar as nossas vestes. Essa é a influência de Satanás. O inimigo, através das suas influências, tem alcançado espaços que outrora defendiam os valores da palavra de Deus. As escolas, as instituições filantrópicas, os ambientes que ainda tinham como amparo a boa ética e princípios da palavra de Deus, já estão sendo há muito contaminados por ideologias de extrema esquerda que não
não cabe Deus nessas ideologias. Isso é porque a influência de Satanás, que está ao nosso derredor, que está operando neste mundo, já que este mundo é o seu reinado. Acontece que a igreja, estando aqui, está sob pressão, está a toda hora sendo testada, mas a palavra nos assegura que não há tentação que seja maior que as nossas forças. Então, se você está sendo tentado por Satanás, se os seus demônios estão tentando tirar a tua paz e manchar as tuas vestes, resiste, porque a tentação não é maior do que a tua capacidade de resisti-la, se você e eu estivermos fundamentados em Jesus. Mas, como eu já disse, ele não está indiferente a isso. Então ele vai voltar, porque ele sabe que nem todos têm a mesma fibra, todos, aleluia, têm a proteção, mas nem todos são tão resistentes. Então ele estará a ajudar aqui, mas enquanto noiva, ele está prestes a arrebatar a igreja, porque ele sabe que este mundo está cada vez pior e que Satanás está cada vez mais presente na vida das pessoas sem Deus. Glória a Deus. Por isso, igreja, vale a pena permanecer fiel. Não devemos negociar a nossa santidade. Aleluia. Temos que ter as nossas vestes limpas todo o tempo, diz a Sagrada Escritura, porque sujá-las é justamente o objetivo do mal. Satanás, todos sabem disso. Somos uma igreja bem instruída pelo nosso pastor. Ele não tem interesse de te arrancar da igreja. Ele não tem interesse de te fazer desviar para fora, mas sim de te fazer desviado ficar aqui, de te fazer perder a fé nos fundamentos da fé cristã, nos fundamentos da doutrina cristã. Acontece que esse é o modus operandi de Satanás para a igreja do nosso tempo: tirar do coração do crente os fundamentos da fé, tirar do coração do crente a crença nos elementos mais básicos do cristianismo. E quais são, presbítero Lineker, os elementos mais básicos do cristianismo? É o amor, é a fé, é a esperança, é a adoração, é a santidade, acerca da qual a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é uma verdade tão clara que brilha perante os nossos olhos. Precisamos resistir para manter as nossas vestes limpas, porque tudo que o inimigo quer, que estar ao nosso derredor, é sujá-las, para que percamos a nossa pureza, que é a garantia de nos casarmos com o Senhor Jesus, uma vez que somos a noiva do Cordeiro. Aleluia. Quem é a noiva do Cordeiro aqui? Levante a mão. Quem quer morar no céu com o noivo Jesus? Eu não tenho dúvida que este é o meu e o teu desejo. Porém, para que ele se concretize, temos que passar cada dia na presença de Deus, resistindo às ofensivas, para ser, aleluia, recebido por Ele do seu lado direito. Aleluia. E meus irmãos, avançando neste breve sermão, há uma terceira razão pela qual devemos acreditar que a volta de Jesus é iminente. E esta razão, meus irmãos, ela é baseada unicamente no fato de que Jesus disse que voltaria. Por que a volta de Jesus é iminente? Porque ele disse que voltaria. E a palavra dele, meu pastor, basta. Ele disse que voltaria. E quando ele disse que voltaria? Ele disse que voltaria cedo. Eis que venho sem demora. Ele está voltando e ele disse que voltaria. Capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, texto por demais conhecido da igreja do Senhor. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede
crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Porque a vinda de Cristo é iminente, porque Ele disse que vai voltar, e pode ser quem for que diga o contrário. Nós não podemos perder a esperança de que Ele vai voltar. Por quê? Porque Ele disse, e a palavra de Jesus, ela não volta vazia, ela se sustenta, ainda que as evidências pareçam contrárias, na hora certa ela se cumpre. Então isso também se aplica à maior promessa de todos, que é a do seu regresso. Se Ele disse que vai, Ele vai voltar. Quando, presbítero Lineker? A qualquer momento, porque Ele disse: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. E há uma pista muito clara de que pode ser agora, porque os sinais já estão cumprindo. Aleluia, a palavra, se você lê, aleluia, o Evangelho de Mateus, ou se você lê as cartas de Paulo e perceber as promessas, as profecias, todas elas já parecem ter um paralelo na sociedade. Não há dúvida de que muitos já vieram dizendo ser o Cristo, e a gente conhece alguns da mídia. Não há dúvida que vivemos guerras e rumores de guerra. No momento, duas estão em pleno vigor na sociedade: a Rússia contra a Ucrânia, e Israel contra o Hamas da Palestina. Não há dúvidas que o mundo tem sido varrido por uma série de problemas ambientais que potencializam aquilo que a palavra disse, que haveria terremoto, que haveria fome, pragas no mundo inteiro. Saímos recentemente de uma grande pandemia, onde milhões de pessoas morreram nos 4 cantos do planeta. Meu irmão, se isso não for um sinal da volta de Jesus, eu não sei o que é. Sabe por quê? Porque tudo isso é rapidamente uma aplicação da palavra de Deus perante os nossos olhos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Devemos acreditar que a volta de Jesus é iminente, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, temos que crer até o fim. Ainda que alguém soe no teu ouvido e diga: eu ouço desde criança que Jesus vai voltar, e eu já sou homem maduro e Jesus não voltou. Ainda que alguém bata no teu ombro e diga: esquece esse negócio, Jesus não vai voltar. Aleluia! Ele vai voltar um tempo muito após a nossa existência, ou Ele nunca vai voltar, dirão os céticos. Mas não acredite nisso. Alimente a esperança de que Ele pode voltar agora, e se Ele voltar agora, se cumprirá o que está escrito na carta aos Tessalonicenses: os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele nos ares. Quem vai ser arrebatado aqui? Levante a mão. Então, vive como se Jesus fosse voltar agora. Viva como se a volta de Jesus pudesse acontecer nesse momento. Não só como pudesse, mas ela pode, porque é iminente e os sinais são claramente visíveis. Aleluia! E meus irmãos, já apontando para a conclusão deste sermão, os textos que nós lemos para sustentá-lo são 2 textos em cada um dos testamentos da Bíblia. O primeiro denota a ansiedade da noiva em se encontrar com o noivo. Vem depressa. E o segundo, no Novo Testamento, denota a ansiedade do noivo de se encontrar com a noiva e de encontrá-la pura. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua
coroa. Então, se nós, enquanto igreja, devemos estar ansiosos, e se Ele, enquanto noivo, também deseja nos encontrar, isso é mais uma prova de que o casamento está iminente, de que a volta do Cordeiro está prestes a acontecer. Por isso, devemos ficar de pé, firmes e vigilantes, olhando para o alto, vivendo com a cabeça voltada para as coisas que são de cima, porque o que há de vir virá e não tardará. Se você crê nisso, levante sua mão e dê glória para Jesus. Obrigado, meu pastor.